Pessoal, eu queria só fechar esse domingo mostrando o desastre, né, o fiasco completo que foi a manifestação do Bozo em São Paulo hoje, tá? É isso mesmo que vocês estão vendo na tela, um pingo de gente. Viva a nossa liberdade! A Folha noticiou da seguinte forma: apoiadores de Bolsonaro cantam Trump vive em protesto esvaziado na Paulista. Atentado contra americano vira pauta e se soma a coros contra Lula, Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco em atos sem Bolsonaro. Participaram do ato o senador Eduardo Girão, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, e o youtuber português Sérgio Tavares, que ficou conhecido por ser detido no aeroporto de Guarulhos em fevereiro, ao desembarcar em ato de Bolsonaro. Quiseram matar mais um homem de bem, discursou ele sobre Trump nesse domingo. Bem, a matéria também menciona que a Carla Zambelli convocou os atos e na hora H não foi, tá? Na hora que ela viu que flopou, que ficou esvaziado, aí, para não ser responsabilizada pelo fiasco, ela resolveu nem ir, né? E de certo jogou a culpa aí no Girão. Mas enfim, o fato é que isso corrobora aquelas pesquisas que saíram essa semana, da IPEC, Quest e também o Datafolha, mostrando ali que a popularidade do Lula, ela aumentou o saldo, digamos, em 8 pontos, né, a aprovação do governo. Bem, ainda sobre a questão do Trump, esse influenciador bolsonarista Leandro Ruschel passou desde ontem só falando besteira, esbravejando aqui nas redes, e aí colocou: como fica agora a narrativa da direita ser violenta e ameaçar a democracia? Para começo de conversa, o que a gente diz é que a extrema-direita ela é antidemocrática. E aí é bem simples o modus operandi, né? Todo mundo aqui na página já conhece. Eles disputam as eleições, tá? Quando eles ganham, aí corre tudo tranquilo, tá? A eleição não foi fraudada, não teve nada. O adversário normalmente, que é alguém com espírito democrático, inclusive reconhece a derrota imediatamente. Agora, quando eles perdem a eleição, imediatamente eles alegam fraude. Aliás, no caso do Trump e do Bolsonaro, eles alegam fraude antes mesmo das eleições. Eles já fazem uma espécie de seguro, né? Uma espécie de hedge, para se perderem a eleição, já tentarem o golpe. E aí, quando eles perdem, sai de baixo, né? Aí eles saem quebrando tudo, tentando, articulando golpes. O Trump, no caso do Trump, aí ligando, né, para o secretário de Estado da Geórgia, e pedindo ali 11 mil votos para virar o resultado, e uma série de canalistas. No caso do Bolsonaro, articulação com os comandantes das Forças Armadas para tentar dar um golpe de Estado, e além disso, o 8 de janeiro e tudo que vocês já conhecem. Agora, isso é totalmente diferente da direita democrática, por isso que o Leandro Ruschel faz questão de escrever que a direita, né? Mas ele não é direita, o movimento dele é extrema-direita, é muito diferente. Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso privatizou todo o sistema Telebrás, privatizou a Vale do Rio Doce, privatizou, fez inúmeras reformas, né? Inclusive reforma da Previdência, uma reforma administrativa quase, né, saiu do papel. Eles levaram isso até as últimas consequências. É uma questão de acreditar que menos Estado, mais iniciativa privada e etc. Tá? E ele defendeu isso dentro do ambiente democrático. Quando perdeu a eleição pro Lula, ele estava lá na posse do Lula, fazendo a entrega da faixa. Tá? Porque isso é a política. O que esses bandidos fazem, tá? Bolsonaro e Trump, é totalmente diferente. Isso não é democracia, né? Não, só é democracia se eu ganho. Se eu perco, aí a gente parte pro golpe. Não pode ser assim. Tá? E aí, outro que fez uma canalice muito grande hoje, digna de nota, é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele diz o seguinte: o atentado contra o presidente Trump, esse sim, é um atentado contra a democracia. Prova que o radicalismo não tem ideologia, um político conservador sofrer ato de violência política deixa claro que as pessoas devem ser julgadas e condenadas pelos seus atos e não por suas ideias. Toda a solidariedade a Trump e sua família. Como é que é? O atentado contra o presidente Trump, esse sim é um atentado contra a democracia. Qual que não é, então, atentado contra a democracia? É o 8 de janeiro aqui? É o 6 de janeiro lá dos Estados Unidos? Então, assim, é uma frase canalha, né? Uma colocação canalha do Ricardo Nunes, uma colocação de um antidemocrata. Porque ninguém aqui tem o menor problema de dizer que, confirmado, e parece que o FBI já confirmou que foi realmente um atentado, que não foi ali algo montado e etc., que é sim um atentado contra a democracia. Apesar que, né, o Trump não deveria nem estar disputando essas eleições, porque ele tentou um golpe de Estado, ele foi gravado, inclusive, nessa tentativa de golpe de Estado, e ele já teria sido condenado, tá, no circuito de apelações, numa corte de segunda instância, lá em Washington. E a Suprema Corte dos Estados Unidos é que está
livrando o Trump dessas condenações, que está bloqueando esses processos, e é uma Suprema Corte que foi sim aparelhada pelo Trump. Então, o fato do Trump estar concorrendo, mesmo tendo tentado o golpe, com muitas provas, é um fato que mostra que a democracia dos Estados Unidos está muito frágil, né? Está muito fragilizada. Mas a própria The Economist classifica os Estados Unidos como uma democracia problemática, né? É a mesma classificação, inclusive, que tem para a democracia brasileira. Tá, por exemplo, muito pior que o Canadá, que o Suécia, Noruega, Austrália e etc.